Queria falar sobre um assunto hoje para o católico que é bastante é bastante assim repetido porque sempre tem alguém falando sobre isso. Deixa eu só ajeitar um pouco mais a câmera aqui. A gente tá falando sobre isso. Superstição. O, o católico, o cristão católico, ele quando é batizado, ele assume uma fé. Por mais que seja um recém-nascido, um bebê ou uma criança que ainda não está em pleno uso da sua razão, que está se desenvolvendo, mas ele já assume uma fé. Por isso dos padrinhos, porque enquanto ele não pode fazer isso por si só, os padrinhos fazem as vezes dele, né, e prometem diante de todos que ele irá seguir esta fé. Enfim, o programa não é sobre batismo, é sobre superstição. Quando assumimos uma fé, quando assumimos uma determinada fé que tem uma doutrina, que tem critérios, uma determinada fé que tem uma organização interna coerente com aquilo que professa, é obrigação do crente, daquele que assumiu a fé, conhecer em primeiro lugar esta fé, para que ele não cometa ou para que ele não professe erros diante daquilo que publicamente assumiu. Então, no dia do batizado, nós assumimos uma fé pública. Então, agora eu tenho a obrigação de conhecer a minha fé para que publicamente eu possa ser coerente com aquilo que eu assumi. Bem, por que eu estou falando sobre isso, sobre batismo, nesse assunto de superstição? Porque a superstição nada mais é do que uma incoerência com o batismo. É uma incoerência da fé que nós publicamente aceitamos professar. E levando em consideração aqui a gente tem que levar em consideração que superstição significa tudo que é confuso, tudo que é abstrato, tudo que é contrário ao que nós cremos, ao que nós professamos. Eu gostaria aqui de mostrar para vocês uma definição. Eu sei que é uma definição que eu peguei da internet, tá? Mas é uma definição que está nos dicionários, porque eu já conferi em outros dicionários e é basicamente a mesma. Tá? Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui, espero que apareça aí para vocês, uma definição de superstição. Vamos ver aqui se vai aparecer. Tá aparecendo aí. Superstição. Aqui, ó. Substantivo feminino, crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. Eu acho que todos aqui estão já percebendo o que é superstição. Bem, segundo, crença em presságios e sinais originada por acontecimentos ou circunstâncias fortuitos. Então, meus amigos, a superstição, a gente pode partir daí, a superstição, ela nada mais é do que isso que falava antes do batismo, uma incoerência com a fé professada, mas é, em primeiro lugar e antes de tudo, uma atitude sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma. Por que sem razão? Bom, agora você pode imaginar vários motivos, mas um dos principais que eu tenho observado é justamente a preguiça. A preguiça de conhecer a própria fé. A preguiça de saber se aquilo tem razão, aquilo que eu estou acreditando, né, aquela superstição, se eu, por acaso, aquela coisa que eu ouvi falar, se realmente tem razão de ser ou não. É uma coisa que
Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, parece isso mesmo, sabe? O brasileiro que tem preguiça, o povo católico que tem preguiça de buscar conhecer se aquilo que falaram para ele tem razão de ser ou não. A igreja produziu um dos mais belos documentos. A igreja tem belos documentos, mas um dos que para mim é um dos mais belos documentos já produzidos na Igreja Católica, que é o documento Fides et Ratio, Fé e Razão, João Paulo II, São João Paulo II, que o editou e publicou. No capítulo 4, se não me engano, da Fides et Ratio, fala da fé, da relação da fé com a razão. E é justamente isso que a superstição faz. Ela é algo que existe sem relação nenhuma com razão. É uma fé, uma crença que você cria, em algo sem nenhum objetivo concreto, sem nenhuma razão de ser. Aquela história, meu Deus, comprei uma coisa nova, comprei um carro novo, e meus vizinhos ficaram todos olhando meu carro. É inveja. Meu Deus, vai furar um pneu, vai estragar o motor, vai arranhar a pintura. Isso é uma superstição. Acreditar que sentimentos, que proposições alheias a você, de outras pessoas, possam ter algum poder, possam ter alguma atividade concreta na tua vida ao ponto de mudá-la dessa maneira. Vamos mais adiante. Espíritos, acreditar em espíritos, que espíritos estão rondando a nossa casa, que espíritos estão assombrando, estão puxando o nosso pé de noite na cama, estão puxando o nosso cobertor. Olha, falando de almas, de pessoas que já morreram, pessoas humanas que já morreram. Acreditar nisso é sim uma superstição, além de algo mais grave que pode se revelar-se num espiritismo mais complexo. Mas vamos falar de superstição. É uma superstição. Acreditar que um espírito de uma pessoa que já morreu, que já separou-se do seu corpo mortal, possa estar aqui e querer fazer-te mal, isso é uma superstição. É uma crença em algo abstrato, sem nenhuma razão objetiva, que não possa te dar argumento suficiente para você crer nisso. Isso tem muito de psicológico, claro que tem, porque você, no teu psicológico, na tua consciência psicológica, você acaba concretizando esta fé como algo realmente palpável. Então qualquer coisa que depois que fulano ou fulana te falou, olha, cuidado, é inveja dos outros, depois disso, qualquer coisa de errado que possa acontecer na tua vida, cair numa escada, furar o pneu da bicicleta, o filho tirar uma nota 0 na escola, isso tudo você vai acabar atribuindo a isso, ao que te falaram, que seria influência da inveja alheia. Ora, meus amigos, superstição é isso. Um exorcista canadense falou há algum tempo atrás, numa reportagem, que eu reproduzi, aliás, no meu site, www.valderi.com.br. Um exorcista canadense, ele disse em uma palestra, com todas as letras, que superstição é uma negação da fé, uma negação de Deus e uma crença no poder demoníaco. Como ficamos assim? Não sou eu falando, é uma pessoa que tem mais propriedades do que eu falando. Superstição é sim uma negação de Deus, do poder de Deus
e sim uma fé, uma crença no demônio, no poder demoníaco. Não, não podemos deixar de concordar com esse exorcista, apesar de não termos talvez tanto conhecimento como ele para chegarmos a tanto. Mas se eu fico acreditando em poderes alheios a mim, macumbas, se eu fico acreditando em sete pulinhos, nas ondas do mar, fico acreditando em estrelas cadentes, em horóscopo, em horóscopo, se eu fico acreditando nessas coisas, achando que isso realmente vai influenciar a minha vida de maneira concreta, eu estou negando, de alguma forma, estou negando a presença de Deus na minha vida, estou negando o poder de Deus na minha vida, para dizer que estou aceitando que existem influências externas que eu nem sei se existem, baseados em não sei o que, baseados talvez no vizinho, baseados lá na mãe não sei do que, lá não sei da onde. Estou dizendo que isso tem mais veracidade e tem mais poder do que Deus. Como me livrar disso então? Como posso me livrar dessa minha tendência acreditar nas superstições? E olha que existem várias superstições. Eu já pelo menos já escutei muitas por aí. Como fazer para me livrar disto? Bom, basta você ser mais cético. O que significa ser mais cético? Bom, você precisa colocar em dúvida. Coloque em dúvida isso. Se em primeiro lugar não vem na tua cabeça a presença de Deus. Coloque em dúvida. Aprenda a colocar em dúvida tudo. Tudo que te falam. Olha, cuidado. Coloca um pezinho de arruda ali, ó. Não sei onde. Começa a perguntar, mas por quê? Que efeito vai ter? A pessoa vai te responder, a arruda afasta. Afasta o quê? Comece a você mesmo esse exercício de duvidar, de colocar em dúvida tudo o que te falam, que você, para fazer essas mandingas, esses pequenos trabalhinhos, né? Porque isso não deixa de ser um trabalho. Colocar uma vassoura atrás da porta, pendurar não sei o que na janela, né? Colocar sal não sei aonde. Isso tudo não deixa de ser aquele chamado de trabalho, aqueles rituais de magia que já são, e a igreja falou muito sobre isso, são são influências, melhor dizendo, influências do próprio demônio. Não existe trabalho do bem, não existe isso, magia do bem. O que existe que é do bem é a força de Deus e o testemunho daquele que crê em Deus no seu dia a dia. Por isso que superstição e magia, apesar que não estamos falando necessariamente sobre magia aqui, que seria uma coisa mais complexa de se falar, superstição e magia são sim aliados não de Deus, mas de outra coisa. Então, meus amigos, crer em superstição nada mais é do que isso, do que negar a fé que nós professamos no batismo, negar a fé e colocar-se a serviço de uma crença sem nenhuma razão de ser, que ninguém sabe por que existe, porque não tem fundamento. Não tem fundamento. E olha que você pode ter superstição. Você pode acreditar nisso e nem está percebendo. Quando você toda manhã quer sair de casa com o pé direito, e quer pisar com o pé direito para fora de casa. Quando você começa a colocar em determinados hábitos uma intenção além do simplesmente de organização, então você acaba também transformando os seus pequenos hábitos em superstição. Eu vou olhar o jogo do meu time só com essa camisa, porque essa camisa quando eu uso essa camisa ele ganha. Isso é superstição. Teu time não vai ganhar por causa da tua camisa, de maneira alguma.
Ah, eu vou sair hoje pra festa, o solteiro, né, falando, né, o jovem solteiro, eu vou sair hoje pra festa com essa roupa, porque geralmente essa roupa aqui sempre tenho sorte. Olha a sorte. Sorte é um dos apelidos de superstição. Sorte é apelido de superstição, assim como o azar também. Então é importante a gente observar que as coisas acontecem na nossa vida e estão na nossa vida acontecendo, e nós nem sequer paramos para pensar como, que consequência tem isso na minha vida, esses atos. Pois muitos atos que nós podemos estar fazendo, além de ser uma superstição talvez fraca ou forte, né, ou vamos dizer assim, fraca ou forte entre aspas, porque isso não existe, né? Superstição é superstição, é algo mais grave ainda, é uma negação da minha fé. Então o católico, por que o católico não pode ser superstição? Porque ele nega a fé. Porque ele deixa de ser católico cada vez que ele professa o mínimo de fé, o mínimo de confiança numa superstição. Por isso, um exercício para nós de repente, vamos parar. Pare e pense no que você faz. Você já fez algum ato de superstição na tua vida? Se fez, como eliminá-lo? Como parar de fazê-lo? Todos nós podemos fazer isso. Pelo menos para mim, é uma dica que me ajudou muito e ajuda sempre a me auto-reavaliar, ser mais cético nas coisas que eu faço, cético nas coisas que me falam, nas coisas que me transmitem. Cético que eu digo questionar se tem fundamento essas coisas, se tem fundamento essas coisas que me falam. A superstição, como eu disse, além de ser uma negação, ela é algo, um auxiliar, um braço auxiliar, uma estratégia, né? Para ser mais claro, uma estratégia do próprio inimigo de Deus, do demônio. Então a gente precisa, como cristão, como católico, crente, né, em Deus, firme na fé, cada vez buscar mais esclarecimento, buscar mais conhecimento sobre a própria doutrina, a própria fé que professamos, para não cairmos nessas armadilhas da superstição do dia a dia. Vou repetir uma coisa que disse no meio da conversa agora, né? O horóscopo é proibido para quem tem fé. É uma crença em algo totalmente abstrato sem nenhuma razão. Ah, mas é a teoria das estrelas que influenciam, assim como a lua influencia. A lua influencia nas ondas do mar, por uma questão física. Pergunte para um físico se ele acredita que a lua influencia na vida dele. A lua, ele vai dizer, ele vai rir da tua cara e vai dizer: a lua influencia nas ondas do mar, influencia na temperatura da terra, um pouco talvez, etc. Mas nunca na tua vida, no destino da tua vida. As estrelas muito menos, então. Então tudo isso a gente precisa firmar em nossa vida, calcar com muita força, com muita confiança, para realmente sermos coerentes com a nossa fé. Nesses últimos minutos que terminam, que estou aqui terminando essa conversa, como estudar, como então buscar ser mais coerente com a fé? Bom, primeira coisa, gente, o católico devia saber isso de cor, saber isso bem claro na sua mente. Sabe uma oração muito simples que a gente professa na missa, na Santa Missa, chamada creio ou credo? Pois esta oração, creio, ela não é uma simples oração como uma Ave Maria, ela é uma profissão de fé. Essa profissão de fé tem artigos, que são, digamos assim, cada estrofe ou cada frase do creio. Esses artigos são a doutrina católica resumida, mas muito, muito resumida. Então, o que nós precisamos fazer? Bom, pegar uma versão do creio impressa, escrita, e com calma, com tempo, ler aquela oração, ler aquela profissão de fé, e pensar no que significa cada frase daquelas.
que profundidade tem aquilo, porque aquilo são aulas de teologia, cada artigo da profissão de fé. Por quê? Porque cada artigo revela toda a nossa crença e a profundidade da nossa crença em Deus. Então, procurar o creio, procurar ler atentamente o creio. Esta oração, que na verdade é uma profissão de fé, que todo domingo nós fazemos publicamente, porque isso vai nos ajudar a conhecer melhor a nossa fé e evitar as superstições. Nos últimos artigos do creio, os últimos artigos fala da ressurreição dos mortos, fala da ressurreição de Jesus e da nossa crença na ressurreição dos mortos. Eu só queria frisar isto, terminando essa conversa, porque crer na ressurreição é sempre o pilar da nossa fé. E é o que nos faz diferentes, nos faz diferentes, para não usar outra palavra, nos faz diferentes daqueles que só acreditam em superstições, porque crer na ressurreição dos mortos é acreditar que, em primeiro lugar, aqueles que morrem não voltam mais para esse mundo, não voltam. Suas almas estão num plano eterno e lá ficam. Acreditar que existe uma promessa que foi provada que é real, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a assunção da Virgem Maria aos céus. Depois, crer na ressurreição dos mortos significa que nós não cremos na influência dos espíritos que estão na eternidade em nossa vida agora. Não cremos. Crer na ressurreição dos mortos significa que nós cremos naquilo que Jesus disse, somente naquilo, e que os seus apóstolos começaram a ensinar após a sua ressurreição e ascensão aos céus. Então, esses últimos artigos são definitivos para deixar de lado uma vida de superstição, uma vida supersticiosa, e levar uma vida mais coerente com a fé, uma vida coerente com aquilo que professamos.